Fala galera, tudo bem? Vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, depois vocês que forem ver lá no meu feed, lá no Instagram. Essa aqui é a nossa mentoria ao vivo, é um programa que eu comecei a fazer aqui de forma espontânea para a galera que me segue, né? Para trocar ideia, para entender quais são as coisas que abalam vocês, as questões que estão deixando a carreira de vocês difícil. Aqui a minha ideia é que a gente consiga conversar, trocar ideias, resolver problemas juntos, né? E à medida que esses problemas vão sendo resolvidos, outros designers também vão se beneficiar disso, né? Porque muitas vezes a gente troca ideia lá no direct, mas ninguém fica sabendo, né? E às vezes as perguntas que vocês me fazem lá são perguntas que são repetidas, né? Vários designers fazem as mesmas perguntas. Então, a ideia desse quadro aqui é a gente conseguir responder isso de uma forma geral para todo mundo, né? E enquanto a galera vai chegando aí, fala tudo, o pessoal que está chegando, eu queria falar com vocês sobre posicionamento, né? Eu fiz um post essa semana falando sobre isso, sobre você ser uma marca. E eu queria entrar um pouco mais nisso contando uma história, né? Até conto essa história lá no meu e-book. Vocês já assistiram Bob Esponja? No Bob Esponja tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Bob Esponja e o Patrick têm um hobby, que é caçar águas-vivas, né? Então o Bob Esponja e o Patrick tem tipo muito equipamento para caçar águas-vivas. Eles têm tipo um óculos certinho que eles botam lá, né? Tem a redezinha, tem um monte de aparato que eles usam para caçar águas-vivas. Só que quando eles chegam lá no campo onde tem as águas-vivas, cara, ao invés deles terem uma estratégia para caçar, eles saem desenfreados atrás da água-viva com a redinha, sabe? Tipo, enlouquecidos tentando pegar as águas-vivas, correndo para um lado para o outro. O que acontece? Muitas vezes as águas-vivas ficam mordidas, né? E começa a dar choque neles e expulsar eles de lá. E com muita sorte eles conseguem pegar uma água-viva, né? E muitas vezes, cara, a gente tá igualzinho o Bob Esponja, sabe? Tipo, tentando caçar clientes que nem o Bob Esponja caça água-viva. A gente tenta sair correndo, tentando prospectar de uma forma ativa, né? Abordando as pessoas, cartãozinho, essas coisas. Cara, hoje em dia, velho, isso é muito complicado. Pra te falar a verdade, eu acho que, pra não dizer que eu nunca dei um cartãozinho na minha vida, eu mandei fazer uns 200, sei lá, 500 cartões desses. Se eu usei 5, foi muito, né? Tipo, cara, esse tipo de abordagem não funciona. Esse aqui é o Bob Esponja caçando água-viva. Funciona para alguns escritórios, para coisas mais tradicionais, tudo mais. Mas pra gente, cara, a gente que trabalha com design, isso aqui a nossa estratégia tem que ser outra. Principalmente para você que não mora nos grandes centros, né? Você que não mora em São Paulo, você que não mora no Rio, né? Tipo, vocês precisam entender como se posicionar na internet, porque, cara, a gente está vivendo um pós-pandemia em que, querendo ou não, quase todo mundo está na internet, né? Até as pessoas de baixa renda precisaram se adaptar a isso, né? Eu sei que tem pessoas por uma questão social, né, que não tem acesso, mas, cara, todo mundo se obrigou a estar na internet. Nós também precisamos entender como nos posicionar para isso, tá? A gente não pode ficar que nem o Bob Esponja, né? Tipo, a gente está ali com a nossa redinha caçando água-viva e os clientes mordidos. Quero que vocês se lembrem, pensem nisso. Quero que vocês se lembrem quando vocês chegam lá na Renner, na C&A, em algum lugar assim, quando as pessoas te abordam e o pessoal tá querendo ver, sabe? Tipo, é muito chato, né, cara? Tipo, eu não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não gosto muito, não. Eu gosto mais quando, tipo, eu posso lá chamar a pessoa vai e me ajuda. Bom dia pra galera que tá chegando, Adriano, Renato, Caio, William, pessoal. Olha, gente, a proposta aqui, vocês podem participar junto comigo. Se vocês quiserem tirar dúvida, acena aqui pra mim, que eu coloco divido a tela com vocês e a gente troca uma ideia, viu? A ideia é que essa é mentoria mesmo. Então, tipo assim, Léo, tô com uma dúvida sobre identidade visual, tô com uma dúvida de como me posicionar no mercado, do que fazer, como conseguir clientes, como prospectar. Acena aí que tu entra na tela junto comigo e a gente vai conversando. Também, se eu tô com vergonha, não sei, não gosto muito de falar, pode mandar escrito aí também a tua pergunta que eu respondo aqui, tá? Enquanto isso, eu vou introduzindo esse assunto para vocês de posicionamento. Então, eu tava falando da história do Bob Esponja, né? Que é um cara que, caramba, né? O cara tá lá caçando água-viva na raça, no máximo pega uma ou duas, beleza. Existe uma outra maneira muito mais inteligente
de se caçar águas-vivas, né? Entenda águas-vivas você atrás dos seus clientes, tá? Qual seria a maneira ideal do Bob Esponja caçar os clientes dele e você também? Cara, as águas-vivas, elas são lá no Bob Esponja uma analogia de borboletas, né? E assim, borboletas, pássaros, águas-vivas, digamos, né? Se atraem por uma espécie específica de plantas, né? Se atraem por um ambiente, elas estão num ambiente. Então, ao invés de você tipo invadir o ambiente dessas águas-vivas e tentar caçá-las assim na raça, o caçador inteligente, o que ele faz? Ele planta um jardim. Ele entende quais são as plantas que as águas-vivas gostam, ele entende qual é o cenário que ele precisa montar. Então ele cria um ambiente favorável próximo dele. O nome disso é prospecção passiva. Então o que acontece? As águas-vivas, quando passam por ali, elas se sentem atraídas por aquele tipo de planta, por aquele tipo de coisa, e elas simplesmente vão para lá. Sacou? Então, o esforço do caçador experiente não é ativamente ir atrás das águas-vivas. O caçador inteligente, ele cria um ambiente para que as águas-vivas venham até eles, tá? Olha, tá chegando pergunta aqui. O Arthur perguntou, pensando em abrir um estúdio com um amigo, o que você acha? Cara, abrir estúdio depende de muitos fatores, né? Em que estágio você está na carreira, em que estágio o seu amigo está na carreira. Eu acho que sociedade é uma coisa que a gente precisa sempre ter muito cuidado, principalmente por questão de valores, né? Tipo, as pessoas têm os mesmos valores que você, as pessoas têm, levam a sério o design como você leva, têm a mesma visão de trabalho. E assim, eu acho que o principal, quando a gente pensa em sociedade, vocês têm que ter skills que se complementam. Vocês não podem ser parecidos. Tipo assim, eu sou designer, ele é designer. Eu sou de um jeito, ele é do mesmo jeito. Eu sei vender, ele também sabe. Tipo assim, quando vocês forem pensar em montar uma equipe, vocês não podem construir um corpo com um só membro, né? É que nem o apóstolo Paulo ensinando a gente como é que funciona a igreja, né? Cada um de nós é uma parte de um membro, de um corpo. Então, alguns são olhos, alguns são orelha, alguns são ouvido. A gente não pode querer fazer uma sociedade, construir um estúdio, todo mundo é orelha, entendeu? Então a gente precisa construir um estúdio pensando nisso. Eu preciso de um cara que é muito bom de briefing, de atendimento, de prospecção de clientes, entender isso que o Léo está falando sobre posicionamento. E eu tenho que ter um cara do background, que sabe, que manja da logística, que manja de contabilidade, mas que também manja de fazer o design. Então vocês conseguem dividir bem as tarefas e os dois ganharem muito bem. Então, por exemplo, se você é um bom designer, mas tem muita dificuldade de se posicionar, de vender, de prospectar clientes, e não assiste as minhas lives, porque eu estou ensinando vocês todo sábado sobre isso, então é interessante você ter alguém ali para te ajudar nesse sentido, né? E é essa pessoa também que às vezes é muito boa de vendas, não consegue montar um projeto com tanta qualidade. Então essa seria uma sociedade bem legal, bem ideal, assim, que funciona bastante, né? Tá chegando aqui as perguntas também, mas o que eu acho de sociedade basicamente é isso, assim, a gente precisa pensar em sociedade principalmente nesse sentido. Agora, existe uma outra forma de trabalhar a sociedade que é uma coisa que eu gosto muito, tenho feito bastante, que é tipo assim, aqui no meu estúdio, eu monto as equipes de acordo com a necessidade de projeto. Então, por exemplo, chega um projeto para mim de web, eu tenho feito bastante projeto de web. Então, eu vou lá no Behance, entro em contato com a galera, e trago para esse projeto um web designer, trago alguém que vai pensar em programação, vai fazer esse projeto acontecer. Chega um outro projeto de embalagem, eu vou fazer a parte gráfica, a parte que eu domino, em que eu tenho a minha especialidade, mas eu vou pegar essa outra parte de finalização de arquivo, faca gráfica, essas coisas que eu não domino tanto, e chamo alguém para fazer isso comigo. Então, tipo assim, eu gosto muito desse modelo em que o estúdio se adapta ao projeto, né? Isso é muito bacana, porque tu consegue trazer pessoas muito mais experientes que você para complementar skills que você talvez não tenha. Isso traz uma maturidade no projeto, sabe? Uma maturidade para você também como diretor criativo, né? E isso é muito legal. Mas aí a gente pode voltar também agora lá para a questão do posicionamento, de como fazer tudo isso funcionar. Semana passada, quando a gente estava aqui na nossa primeira mentoria, eu estava falando sobre o poder de segmentação, do nicho, né? Quando você decide deixar de ser generalista para se posicionar e se especializar em uma área. Então, por exemplo, você
é designer e manja de web design, você manja de identidade visual, você manja de embalagem, você manja de social media, beleza. Eu tenho muitas skills. Só que na hora de oferecer isso, parece que você é um generalista, que você não é bom em nada. É difícil até de pensar, como é que eu vou montar um portfólio para isso? Né? Como é que eu vou montar um display para explicar para as pessoas o que eu faço? Então, o legal seria você escolher uma segmentação para trabalhar, né, e focar nela. Então, por exemplo, cara, meu foco é identidade visual. Então, eu vou pensar no meu portfólio, vou pensar no meu Instagram, pensar nas minhas redes sociais, focada nessa especialidade, para que as pessoas consigam associar o meu nome, meu estúdio, a essa especialidade. Então, quando as pessoas vão atrás do Léo, elas já vão sabendo que ele é especialista nisso, que ele tem domínio sobre isso. Léo, esse é o único jeito de trabalhar? Não, mas eu penso que para quem está começando, é a maneira mais rápida de você conseguir se inserir no mercado com qualidade, né? De conseguir realmente tomar uma fatia do mercado para si. E aí depois, com o tempo, você vai acrescentando o serviço, como eu falei para vocês, né? Olha, chegou aí o Van, chegou o Lucas, chegou o Líbio. É isso aí, galera. Manda pergunta aí, vamos trocar uma ideia, deixa eu entender o que vocês estão precisando aprender para a gente trocar uma ideia. Chegou o Pedro também. O pessoal que está acenando quer entrar? Van, você acenou aí, você quer entrar também? Vou te mandar aqui o convite. Vamos lá. E aí a gente vai tirar as suas dúvidas. Aqui é assim, ao vivo a gente manda ver. É só aceitar aí, quem acenou. Então, aí a gente estava falando sobre essa questão do Bob Esponja, né? Cara, quando você consegue pensar como um especialista, você não fica mais focado em ser um Bob Esponja, caçador assim em todo lugar. Tá, Léo, agora de forma prática, como é que eu posso fazer isso que você falou aí? Eu quero parar de ir que nem o Bob Esponja, caçar água viva e quero construir então o meu jardim para que as águas vivas venham até mim. Beleza, eu vou explicar para vocês com a mesma analogia da semana passada. Acho que o chão para gente que trabalha com criatividade é o nosso portfólio. Então, o fundamento daquilo que a gente está construindo é o nosso site, o nosso portfólio. Então, para a galera que também está entrando aí que não é designer, entenda nesse lugar aqui de chão a sua plataforma, ou seja, o seu site. Então, se você tem algum trabalho que não é online, o seu ponto de vendas. Então, esse é o chão que a gente quer, tá? É o chão, é o lugar onde a gente quer que as pessoas venham, é o lugar onde a gente quer que as águas vivas venham, onde é portfólio e site. De preferência que o teu site seja um portfólio, né? Tipo assim, é legal ter um site no Behance, é legal ter um portfólio no Behance, é legal ter a estrutura lá, mas nada substitui o seu próprio site, principalmente para clientes, né? Designers gostam de consumir no Behance, gostam de trocar uma ideia lá, mas quando você fala com um cliente, é ideal que você mande um site, tá? Até para você que quer trabalhar em grandes estúdios, agências, quer enviar uma proposta assim, não envia o Behance, envia o teu site, né, com o teu próprio domínio, né, o seu nome.com. Isso é extremamente mais profissional. Então essa é a base. É o lugar onde a gente quer que as pessoas vão, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, tá? Tá aqui a base, nosso portfólio. Beleza, Léo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa entender do que as águas vivas gostam. Tipo, quem é essa água viva? Qual é o problema dessa água viva? Né? O que está acontecendo com ela? Então, vamos supor que a minha água viva, no meu caso aqui, são pequenos empreendedores. Estou começando, quero focar nos pequenos empreendedores. Então, eu vou começar a pesquisar sobre eles. Vou pesquisar quais são as dores de quem está começando. Vou pesquisar quais são as dificuldades que esse cara tem nesse início de carreira, nesse começo de trajeto. Então, por exemplo, quem empreende tem muita dificuldade de gerenciar tantas tarefas ao mesmo tempo. O cara tem que vender, o cara tem que cuidar do lugar, do ponto físico, o cara tem muitas coisas para conseguir gerenciar e ele não consegue lidar com todas as coisas sozinho. Então, muitas vezes ele esquece do visual. Aí ele tenta vender o quê? Na raça, vendendo, e tenta ganhar na quantidade. Então, a gente percebe que o cara tem pouca margem, o cara está
com dificuldade de lidar com uma grande quantidade de serviços ao mesmo tempo. Então ele tem uma quantidade de coisas que a gente pode começar a olhar. Olha, então é isso aqui que esse cara precisa. Então eu vou arrumar esse meu jardim, meu portfólio, pensando nesse cara. Então como é que eu vou fazer isso? Os meus projetos, eles precisam refletir isso. Eles precisam refletir para o cliente como é que eu posso conseguir resolver esse problema dele. Então quando o cara entra lá no teu site, isso daí, inclusive é muito importante. Quando o cliente entrar no teu site, diferente do designer, ele não vai procurar só a questão estética. Isso é muito importante, sim. Legal, eu quero estética. Mas quando ele entrar no teu site, ele vai querer entender como é que tu vai conseguir mudar o negócio dele. Eu não quero só um negócio bonito, eu quero ter cliente, eu quero aumentar a minha margem. Então, o teu chão, a tua base precisa ter essa consistência. Como é que eu faço isso, Léo? Montando cases. O que é um case, Léo? Quando você entra num portfólio, tem vários casezinhos lá, né, que são os teus projetos. Quando você for montar um projeto, você precisa ter uma estrutura para esse projeto que conta a história do projeto. Como é que funciona a história de um projeto? Um case. Qual é a diferença de um case para um projeto qualquer no Behance? O case mostra como a empresa estava, né, quando você chegou, quais as dificuldades dela, o que estava acontecendo naquele cenário naquela época. E aí depois entra você e você identifica esses problemas e propõe uma solução de design para esse case e no final mostra os resultados. Então esse é o case, tá? Uma empresa que está com um problema, você identifica e soluciona o problema através do design e mostra os resultados. São esses 4 pontos. Quando os seus cases, seja no site, seja no Behance, tem esses 4 pontos, eles se tornam atrativos, tanto para o designer que quer lá entender melhor como é que funciona o teu trabalho, como para o cliente, principalmente para esse cliente final. Então, vamos supor que chega lá o Arno, tá aqui. Vamos supor que chega o Arno lá no teu portfólio, e o Arno tem uma empresa. O Arno tem uma empresa de amplificadores, tá? Ele é um amplificador. O cara tem um amplificador de guitarra e tal, ele quer vender e está parado, está estocado. Ele não sabe como trazer pessoas novas, não sabe mais como fazer. Tipo, ele, em vez de revender, ele criou o próprio amplificador, ele tem um produto único. Cara, e muitas vezes o cara que cria um produto, ele é apaixonado por aquilo que ele está fazendo, sabe? Tipo, ele cria com todo amor e carinho. Só que o cara não sabe vender isso, ele não sabe como empacotar isso, ele não sabe como fazer isso tornar atrativo para o cliente. Então chega lá você, designer, né, e cria um case para ele, e ele vai olhar lá e vai dizer, nossa, cara, então o Léo tem a capacidade de deixar meu produto mais bonito, de montar uma estratégia para mim e fazer com que, através do design, meu produto venda muito mais. Então, olha só, é isso que as pessoas precisam ver quando entrarem no teu portfólio, que é a tua base, tá? Essa é a base. Beleza. Léo, agora, como é que eu vou fazer para atrair as águas vivas para essa base? Tipo, elas não simplesmente vão sentir um cheiro ou alguma coisa, elas vão para lá. Então, existe uma estratégia para que essa pessoa chegue até você. Que estratégia é essa? É uma estratégia de funil de vendas. Léo, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Então, vamos lá com calma. O que é um funil de vendas? É uma venda através de etapas, tá? Lembra do que a gente estava conversando? Ninguém gosta de chegar lá o cara na Renner, ei, vem tirar um cartão aqui na Renner. Ninguém gosta disso. Vamos lá. Funil de vendas. É uma venda feita através de etapas. A primeira etapa do funil de vendas é quando a pessoa não te conhece. Tipo, você precisa fazer essas pessoas chegarem lá, nessa primeira etapa. Então, como é que você vai fazer isso? Produzindo conteúdo. Pode ser para rede social, pode ser através de um blog, pode ser no canal que você preferir, pode ser um podcast, cara. Não precisa ser só no Instagram, precisa ser num lugar onde o teu cliente está. Como é que você vai fazer para identificar isso? Lá no Facebook tem o Facebook Business, tem uma ferramenta chamada Audience Insights. Aí você vai descobrir se o seu cliente escuta podcast, se ele, qual é a faixa de idade dele, onde é que ele está. Então você consegue identificar onde é que esse cara está, onde é que a minha água viva está. O que eu vou fazer então? Eu vou começar a produzir conteúdo para essa água viva aqui no lugar onde ela está. LinkedIn, por exemplo, né? O cara está no LinkedIn. Então eu estou colocando lá
meu conteúdo, mostrando os cases, mostrando como é que eu estou resolvendo. Só que qual é a questão ali? Não é só o conteúdo pelo conteúdo. É legal sim mostrar trabalhos, eu mesclo isso, né? Mas volta e meia você precisa ter um conteúdo específico para chamar esse cara para a próxima etapa do funil, que seria um contato direto com você. Então, por exemplo, no meu caso aqui, vocês. Eu faço bastante isso, inclusive. Vocês vão perceber, eu estou mostrando a minha estratégia para vocês. Eu produzo muito conteúdo para resolver um problema. Cada post meu tenta resolver um problema de vocês. E às vezes de clientes, né? Eu mesclo designer cliente. Porque vocês também são, de certa forma, né? Compram os conteúdos que eu vendo pagos. Então, quando vocês veem o meu post e chegam no final do post, se realmente aquele post agregou algum valor para vocês, vocês vão sair daqui, que é do meu perfil, para o meu meio de funil, que é o quê? Lista de e-mails e o meu grupo no Telegram, né? E tem pessoas aqui que estão aqui na live comigo que fazem parte ou da lista ou do Telegram. E o que vocês recebem aqui nessa segunda etapa do funil? Vocês recebem um conteúdo específico para vocês. É algo que eu não compartilho nas redes sociais. É algo que é focado em resolver um problema mais sério. É algo que realmente tem a intenção de promover uma transformação em vocês. Então, por exemplo, no grupo lá do Insights, no Telegram, cara, eu tô aqui resolvendo um problema de um cliente e eu explico para vocês, olha, tem um cliente tal, tá com esse problema, eu tô resolvendo assim, assado. Então eu tô fazendo um post, olha galera, a estratégia desse post é esse. Por quê? Porque lá no grupo do Telegram eu dou um raio-x para que vocês que estão lá consigam entender a minha estratégia de produzir. Então, aqui tem um cara que tem um problema e eu chamo ele para mais perto, para uma lista de e-mails, para um lugar lá. Aqui nessa lista de e-mails eu vou começar a oferecer conteúdos que vão resolver o problema mais profundamente, né? Pode ser um e-book, pode ser uma consultoria grátis, pode ser uma mentoria, eu posso avaliar, por exemplo, a identidade visual dele de graça, né? Ter um contato mais próximo com ele de graça ainda, tá? Você ainda não vai vender nada ali, você vai mostrar a sua autoridade. Aqui o meio do funil, o principal objetivo é esse, construir essa percepção de valor a respeito do seu trabalho, tá? Aqui ele não te conhece, ele conheceu um conteúdo teu, se interessou, e aí tu chamou ele para mais perto. Aqui no meio você vai mostrar a sua autoridade, né? Os seus prêmios, os seus destaques, e como é que isso também vai refletir numa transformação para ele. Então vamos supor, você pegou e fez um e-bookzinho para ele, tipo assim, como transformar as suas vendas em 3 passos através de uma identidade visual simples. Aí você vai dar algumas dicas de cores, de tipografia, de coisas que ele pode implementar rápido, ele mesmo lá no serviço, e ele vai ver transformação. Ele diz, cara, se o cara aqui já me entregou alguma coisa que me deu transformação, aqui a transformação foi maior, meu lucro foi maior, imagine o produto final. Então, no final do conteúdo que vocês forem entregar, vocês fazem então uma chamada para ação, que é de fato uma proposta. Porque o que acontece? Por mais que eu entregue, por exemplo, todo o meu conteúdo aqui para vocês, aqui nessa live, por exemplo, dificilmente vocês vão conseguir implementar sozinhos, porque isso aqui são muitos anos de experiência, teste, erro. E vocês sabem que a cada case as variáveis mudam, né? Tipo, atender um cara aqui em Belém é diferente de atender um cara em São Paulo, atender um cara nos Estados Unidos é diferente. Então é a mesma estratégia, a mesma estrutura, só que para cada caso existem essas variações e vocês vão precisar de ajuda. E quem é que vai ajudar vocês? A pessoa que ensinou, né? No caso eu. A mesma coisa também é vocês. Então eu já fiz isso. Consultoria com o cliente, né? E o cliente vai perceber que tem muitas coisas erradas, que é por isso que ele não consegue atrair os clientes. Você já deu o diagnóstico para ele e vai dar uma prova. Cara, se você mudar isso aqui, essa coisa tão simples aqui, apertar esse parafuso, você vai ver como vai funcionar melhor a máquina. E aí o cara aperta o parafuso e vê, nossa, mano, realmente funcionou, realmente deu certo. Então, e aí, Léo, o que eu faço agora? Você vai fazer uma chamada para ação. Cara, se eu apertando esse parafuso para você já te promover transformação, o que tu acha da gente fazer um projeto de verdade? E quando eu falo um projeto de verdade, não é só mudar esse logo. O logo faz parte. Mas eu estou pensando realmente em fazer uma estratégia completa para você. Vamos construir uma marca. O que é uma marca, Léo? O cliente vai perguntar, né? O que é uma marca? Cara, uma marca é tudo aquilo que a gente consegue fazer os clientes perceber a respeito da nossa empresa.
é sim a parte visual, né, identidade visual, logotipo, mas também é toda essa superfície que eu estou explicando para vocês. Então você cliente, meu cliente lá, o Arno, que quer vender amplificador, né? O que eu poderia oferecer para ele? Eu chego assim, olha aí, Arno, seguinte, sabe por que o teu amplificador não vende, cara? Porque esteticamente ele não está agradável para esse cliente que tu está atendendo. Então, por exemplo, o teu cliente que compra esse amplificador, ele tem de 30 a 40 anos, ele é um cara mais maduro. Então esse teu amplificador está com cara de adolescente, tá? Um amplificador muito, sabe, de adolescente. O que tu acha da gente então fazer umas pequenas modificações nessa estética aqui? E o cara faz essa pequena modificação e ele percebe que as vendas dele aumentaram por causa de design. Então, ele diz, cara, funcionou, e agora? Então agora a gente vai construir uma marca. E como é que a gente vai construir uma marca? A gente vai pensar em tudo. Nome, esse nome está registrado no INPI, como é que faz para registrar, né? Como é que é a sonoridade desse nome, que as pessoas conseguem falar? Beleza. Vamos construir a identidade visual, vamos construir o logo, vamos construir as cores, tipografia, e vocês precisam fazer esse negócio funcionar. Arno, pega no pé da tua equipe, para eles lerem o manual de marca e fazer isso funcionar, porque isso vai trazer credibilidade para a tua empresa. O que mais? Se tu tem um ponto de vendas físico, vamos colocar a identidade visual no ponto de vendas para as pessoas verem, né? Se não, se eu estou trabalhando totalmente na web, cara, vamos construir um site matador mesmo, não um sitezinho qualquer, vamos fazer um site matador mesmo, que as pessoas possam ter contato, fazer toda essa estrutura funcionar. Beleza, fechou. E aí no final a gente vai pensar nessa entrega, porque isso também é design, né? Tipo esse amplificador, como é que ele chega no cliente? Qual a embalagem que chega no cliente? Como é que ele é enviado? Como é o remarketing disso? Então, como é que chega uma cartinha personalizada? Então, tu pensa em toda essa estrutura de vendas, todo esse maquinário pode ser responsabilidade sua, designer, e transformar a empresa do cara. Então, o Arno, que vende amplificador, ele chegou pra mim só porque ele viu bonitinho alguma coisa, algum post lá no LinkedIn. E aí ele entrou em contato comigo, eu dei uma consultoria grátis pro cara, mostrei pra ele onde apertar uns 3 parafusos e isso trouxe resultado para ele. Aí nessa que ele aperta esses 3 parafusos e tem resultado, ele vai entender, cara, então eu preciso apertar mais parafusos. Léo, me ajuda a apertar esses parafusos. Então aqui é que de fato você fazia a venda, não aqui em cima. Você não faz post de venda lá em cima, você faz a venda aqui embaixo, no final do funil. Porque o cara que te conhece aqui em cima, ele não reconhece a tua autoridade, ele não reconhece a tua capacidade de solucionar problemas e de gerar valor para ele e de trazer lucro. As pessoas estão contratando pessoas porque elas querem lucro e você precisa provar que você dá lucro. Como é que você vai fazer isso? É nessa estratégia que eu estou te mostrando. Em cima, conteúdo que gera valor. No meio, conteúdo que vai gerar transformação real. E no final, a sua chamada para ação. Léo, essa é uma estrutura de 3 etapas. Eu já vi falar que tem vários tipos de estrutura maiores que essa. De fato tem. Existem muitas estruturas de funil de vendas. Se você for estudar sobre isso, cara, deve ter matérias de 6 meses só falando sobre isso. Só que eu quero explicar aqui na live algo mais simples, que funcione. Se você pegar isso que eu disse agora, implementar, vai funcionar. Então, isso que eu estou explicando para vocês é o caçar águas vivas de forma profissional, não como o Bob Esponja. O Bob Esponja é que vai atrás da galera. Então, quando chegarem assim lá no direct, Léo, como prospectar clientes? Faça isso que eu estou falando para você. Pense no cliente. Qual é a dor do cliente? Onde ele está? Quais são as dificuldades dele naquela etapa? Beleza. Onde é que ele está? Está no LinkedIn. Então eu vou para o LinkedIn. Então lá no LinkedIn, o que eu vou fazer? Eu vou construir a minha autoridade lá. Como? Mostrando projetos, mostrando a minha base, que é meu portfólio, e oferecendo soluções. Uma consultoria grátis, uma mentoria, algo simples em que esse cara vai poder ter um contato mais próximo com você. Aí sim, esse cara entrou em contato com você mais próximo, ele está no meio do teu funil. Aqui no meio do teu funil você vai oferecer soluções. Estou repetindo só para ficar mais claro, né? Agora a estrutura toda montada. Então no meio você vai oferecer, pode ser um e-book, pode ser uma consultoria, pode ser uma mentoria, pode ser um café, velho. Pode ser um café, pode chamar o cara para tomar um café. Eu já fiz isso bastante, inclusive. Chama o cara para tomar um café, vamos fazer uma análise. Beleza, ele chega lá, analisa todo lugar do cara e mostra, dá um diagnóstico, olha, tá dando erro aqui, beleza, aperta esse e esse parafuso que vai dar certo. O cara aperta, e então ele entendeu, o Léo me dá lucro, ter o Léo trabalhando aqui vai dar lucro. Aí sim você vai fazer a sua venda, porque você já quebrou nessas etapas várias objeções dele. Então tipo assim, o cara pensa assim, pagar
3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil numa identidade visual é muito caro. Claro, porque ele está aqui, entendeu? O cara que olha um valor assim, redondão, aqui em cima, ele nunca vai pagar. Agora, o cara que viu que com uma pequena apertada de botão aqui, tu conseguiu trazer muito lucro para ele, ele não vai se importar de pagar o teu valor aqui no final. Por quê? Porque ele percebe, eu não estou pagando 5, 6, 7, 8 mil numa identidade visual. Eu estou pagando isso aqui para construir um patrimônio para mim. Isso aqui vai trazer muito mais. Então, se eu investir 5, vai voltar, sei lá, 10 mil, 15 mil, 30 mil de clientes rodando. E o mais importante é, eu estou construindo algo que é duradouro, é sólido. Então, a construção de uma marca é algo que dura 10 anos, 20 anos. Tanto que você vai registrar uma marca, um nome no INPI, que é o Instituto de Patentes aqui do Brasil, o registro mínimo é 10 anos. Então, esse é um tempo de uma marca. É isso que tem que ficar claro para vocês. Então, muitas vezes, quando você chega lá no direct para mim, Léo, eu consigo prospectar o cliente, consigo trocar uma ideia com ele, mas eu não consigo vender. Eles acham meu preço caro às vezes. É isso. É porque você ainda não mostrou para esse cliente a capacidade de solucionar problemas que você tem. Você precisa ir, aos poucos, nessa estratégia, mostrando a sua capacidade de resolver problemas. Porque o que acontece? No começo, parece um pouco difícil fazer isso. Porque, tipo, eu estou aqui prospectando ativamente, eu vou dar uma pausa, e agora? Né? Só que não pensa dessa forma, pensa a longo prazo. Depois que você construiu o jardim, construiu toda essa estrutura, as águas vivas vêm até você. A gente chama isso de prospecção passiva. Por que passiva? Porque eu não preciso estar lá, indo atrás. Não preciso ir para um coworking para fazer networking. Eu não preciso ir para algum lugar. Meu networking é outra forma de fazer. Eu já construí a estrutura e as pessoas vêm até mim. É isso que você tem que fazer. Então, quando essa estrutura toda está pronta, aí é muito mais fácil, porque eu já entendi meu cliente. Eu posso fazer um anúncio para ele. Eu já entendi onde é que ele está, então eu não vou gastar dinheiro com uma rede social errada. Então eu já entendi qual é a dor dele, então eu posso fazer uma copy, né, uma chamada para ação diretamente na dor dele, entendeu? Então quando você entende essas coisas, você entende a dor, entende o sentimento, entende o lugar onde ele está e qual é o estágio da vida dele, então fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais fácil. Porque muitas vezes a gente está incomodado pensando no que os outros designers vão achar, tentando construir a estrutura mais pensando nos outros designers do que em nós mesmos, né? E é o que eu falei na live passada, o designer não vai pagar o teu boleto, não vai pagar os teus boletos. Então tem que se preocupar em entender, né, quem é o seu cliente, mano, né? A não ser que o designer seja seu cliente, aí pode ser também. Como assim, Léo? Cara, quando você é um especialista em algo, o designer também pode ser seu cliente, sabia? Por exemplo, no meu caso, a minha especialidade é construir identidade visual, marca e essa parte estratégica que eu estou falando para vocês, né? Então tem outros designers que me buscam para fazer essa etapa dentro do estúdio deles. Isso acontece bastante. Então, por exemplo, o meu mês de novembro e dezembro foi quase todo só assim, eu atendendo estúdios de outros designers, porque eles percebiam em mim essa capacidade de resolver esse problema que eles não tinham, né? Então, tipo assim, o cara é um ótimo construtor de identidade visual, sabe construir logotipo, sabe fazer grid e tudo mais, mas ele não sabe pensar em nada disso que eu estou falando. Não sabe pensar em estratégia, não sabe pensar como resolver o problema. Então, o que ele vai fazer? Ele pode me contratar, entendeu? E a gente monta uma mini equipe para aquele projeto. Então, isso também é uma forma que você pode trabalhar. Só que tudo isso só vai funcionar se você entender o que eu estou tentando te passar. Primeiro, não seja um generalista. Porque, vamos supor, eu sou um designer generalista, eu vou ter que aprender 3D, eu vou ter que aprender logotipo, Illustrator, Photoshop, InDesign. A minha curva de aprendizado para me tornar excelente vai ser muito maior. Agora, olha a diferença. Eu sou um designer especialista em trabalhar com Illustrator e identidade visual. Meu foco é totalmente no Illustrator. Meu foco é totalmente dominar essa plataforma. Meu foco é totalmente dominar grids, dominar estratégias e me especializar nisso. Então, a minha curva de aprendizado aqui é muito menor do que aqui. Entendeu? Aqui eu vou aprender e dominar as ferramentas muito mais rápido para trazer um resultado do que aqui. Aqui eu vou ter que dominar muitas coisas para conseguir um resultado real, enquanto que aqui não. Aqui eu consigo dominar muito mais rápido. Léo, beleza, mas e essas outras skills que ficam faltando para você? Você pode contratar pessoas, entendeu? É isso que eu estou falando.
Quando você é especialista, você traz outros especialistas. Isso é incrível, porque o projeto fica maravilhoso. Ao invés de você fazer um projeto meia boca em 3D, meia boca em Illustrator, meia boca em Photoshop, meia boca em Design, não. Você tem um projeto excelente em Illustrator, porque você é especialista em Illustrator. Você contrata um cara que é fera em Photoshop, aí o seu projeto fica fera em Photoshop. Um diagramador incrível e destrói no design. Então você tem um conjunto perfeito no projeto, ao invés de se bater com todas essas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é muito legal para a construção do projeto. Tudo isso parte de um princípio chamado a Lei de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que é a Lei de Pareto, Léo? Lei de Pareto é um método chamado 80-20. Muitas pessoas conhecem dessa forma. Método 80-20. O que é o 80-20, Léo? Ao invés de eu pensar em coisas eu preciso me esforçar 80% para trazer 20% de lucro, eu vou me esforçar 20% para trazer 80% de lucro. Como assim, Léo? Isso é possível? Claro que é. Desculpa o barulho aí da rua, tá? Que aqui a gente mora bem próximo da rua. É possível. Quando a gente foca, por exemplo, vamos lá. Aqui a gente estava conversando aqui, um exemplo de uma lei de Pareto. O cara que é designer generalista, ele faz o 80-20 ao contrário. Ele tem 80% de esforço para trazer 20% de resultado. Então é muito esforço, muito dinheiro gasto para trazer pouco resultado. O especialista não. É 20% de esforço para 80% de resultado. Por quê? Porque ele se focou em uma ferramenta só, dominou ela de cabo a rabo, de cima a baixo. E o resto ele só faz contratar pessoas e ele tem o mesmo resultado do que esse cara que está anos estudando Photoshop, Illustrator, Design, tarará, para entregar isso sozinho. Entendeu? 80-20. Então a gente também precisa pensar dessa forma até para projeto, para portfólio. Então, às vezes a gente quer montar um case, legal. Como é que eu posso fazer um case 80-20? Né? Um case onde eu coloco 20% de esforço para ter 80% de resultado ali naquele case. Beleza. Para quem é esse case? Primeiro, eu quero ganhar selo no Behance? Não tem nenhum problema nisso. Foca nisso. Então, vou focar na estética. Não, eu quero que esse case seja para o meu cliente final. Beleza, então eu posso até deixar um pouquinho de lado a estética e depois eu vejo isso. Eu vou focar nos 20% que é a transformação. Eu quero montar um case para mostrar que eu consigo gerar transformação. Então todo o outro resto aqui vai servir a esse propósito, entendeu? 80-20. Então quando você começa a aplicar a lei de Pareto, você para de perder tempo com coisas que só esforço e sem resultado, entendeu? Então, montando essa estratégia que eu estou explicando para vocês, vocês conseguem sim atrair as borboletas, atrair as águas vivas, ao invés de ficarem correndo atrás delas. Fala galera que chegou agora, tem muitos designers, muita galera que está chegando aí. Aqui, gente, é a mentoria ao vivo, né? Vocês podem fazer perguntas para mim, vocês podem entrar aqui ao vivo comigo. É só acenar aí que eu divido a tela com vocês, a gente troca uma ideia, a gente resolve seus problemas aí também, né? A gente está conversando agora sobre posicionamento para quem chegou agora, né? Eu estava dando exemplo a partir de como o Bob Esponja caça águas vivas e que está totalmente errado e vocês não devem fazer isso, né? Mas se você chegou agora e tem perguntas, não entendeu nada, dá uma acenada aí para mim que eu vou colocar vocês ao vivo aqui comigo também, tá? Deixa eu só olhar que horas são. Nossa, já foram 40 minutos de live, parece que a gente entrou ainda agora. Então, vamos lá. Vou dar um recapitulando aqui nesses 20 minutinhos que falta para acabar. Existem duas formas de prospectar clientes. A forma Bob Esponja e a forma inteligente. Qual é a forma Bob Esponja? Vou pegar meu óculos Patrick, aí vou pegar a minha raquetinha, caçar água viva. E aí eu vou lá no campo onde as águas vivas estão e saio que nem desesperado correndo atrás delas. Esse é o modo Bob Esponja de pegar clientes, prospectar clientes. Beleza. E qual é o jeito profissional? Cara, tu vai lá, Bob Esponja, fica lá no matinho, fica observando. Observa as águas vivas. Elas estão nesse campo. Por que elas estão nesse campo? Elas gostam desse tipo de mato. Qual é o habitat? O que elas fazem? Ah, legal, olha, elas gostam de mel, elas gostam disso, beleza. Massa, entendi. Vai embora, deixa elas lá. Aí tu vai lá no teu quintal e planta o mesmo tipo de planta, bota o mesmo tipo de matinho, faz toda essa preparação. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma isca santa lá, vai jogar a iscazinha para trazer.
quando vê uma água-viva, não espanta ela, deixa ela ficar lá no jardim, não seja o vendedor dessas redes de roupa, não seja. Nada contra quem trabalha com isso, tá? É só estou dizendo que é uma abordagem agressiva demais, que talvez não funcione. Deixa a água-viva chegar lá, não saia aqui nem desesperado tentando pegar, deixa ela, fica de boa, fica tranquilo. Ela vai vir, vai olhar, vai dizer, poxa, que legal, ela vai embora e vai falar com as outras águas-vivas. Em pouco tempo, quando você vê, várias daquelas águas-vivas que estavam lá vêm para cá para você sem fazer quase nada. A sua força, o seu esforço está completamente em construir esse jardim. Tudo isso que eu estava explicando, tá? Então, seu esforço está completamente em construir esse jardim. Recapitulando agora, qual é o jardim, Léo? Primeiro, portfólio e site. É a base, é a estrutura. Sem portfólio, sem base, você não começa um trabalho, tá? É o lugar onde você vai construir toda a sua estratégia. Depois, a gente vai construir a parede e o teto, né? A parte onde, de fato, elas vão ter contato, que é o que? O nosso conteúdo, a forma como a gente vai atrair essas pessoas, tá? Aí, de novo, recapitulando, funil de vendas. Existe um momento certo para vender. Você não vai caçar água-viva e fazer a oferta quando ela chega no seu jardim, não. Chega no jardim, oi água-viva, tudo bem? Você aceita uma água de água-viva? Você aceita alguma coisa que a água-viva gosta? Aceito, ela vem, né? Tá aqui trocando uma ideia com você. E aí, água-viva, me diz, qual é o seu problema? O que está passando? Por que você está triste? Poxa, cara, é porque eu não estou dando choque direito. Tem um negocinho que está frouxo. Poxa, que legal, deixa eu apertar para você. Aperta. E a água-viva, nossa, estou dando choque direito agora. Que legal, muito obrigado, Léo. O que eu posso fazer por você? Gastei da reciprocidade. O que eu posso fazer por você? Então, e se eu te mostrasse como dar um choque mais poderoso de todos e se tornar a rainha das águas vivas? Você tem interesse? Cara, eu tenho. Então, é X. Sacou? Então, funil de vendas. Primeira etapa, conteúdo que mostra valor. Dizer como é que você, como designer, consegue solucionar problemas. E sempre façam isso. No final dos posts, vocês têm que ter uma chamada para ação. Um lugar onde vocês vão levar as pessoas. E ainda não é o site, é um meio de funil. Qual é o meio de funil? É um convite, é um lugar onde vocês vão resolver o problema individual dessa pessoa. Pode ser através de um e-book, pode ser através de uma consultoria, de um café, se for da sua própria cidade, chama o cara para tomar um café, né, e troca uma ideia. Beleza, trocou essa ideia, você resolveu um problema um pouco mais simples, uma camada simples desse problema. Só que existe um problema mais profundo, que é aqui sim que você vai fazer a sua oferta de venda. Tipo, cara, eu posso com certeza transformar esse seu serviço, esse seu produto, essa sua empresa, porque eu já te mostrei aqui que eu consigo. E aí, quer, é X. Pronto, entendeu? Por que a pessoa não vai... Algumas fazem, né? Mas na maioria das pessoas elas não vão rejeitar isso, porque elas já viram que dá resultado. Elas já viram que o Léo, a Bárbara, o Wagner, o Arthur, o Thiago conseguem dar resultado na empresa. Então, elas conseguem ver o lucro nisso, entendeu? O empreendedor precisa ver lucro, ele precisa ver que você consegue gerar transformação, conectar ele com os clientes dele. Se isso não acontece, é só estética. E aí fica naquela, minha esposa não gostou, o fulano não gostou, o meu sócio não gostou. Isso não existe, entendeu? Se o designer ele não pode ser estético, ele tem que ser estratégico. Por que eu uso aquelas cores lá no meu perfil? É estratégia. Por que eu mudei minha foto de perfil? Estratégia. Por que tem aqueles destaques específicos? É estratégia. Tudo isso me ajuda a construir essa base que eu preciso para estar conversando com vocês. A galera que está aqui não é qualquer pessoa. Eu sei que tem pouca gente porque é de propósito. De sei lá quantas pessoas que me seguem, 1000 e poucas pessoas, só algumas pessoas realmente estão preocupadas em transformar a carreira. Uns não, só são curiosos, uns são parentes, outros só querem ver os meus trabalhos. Mas quem está aqui aprendeu hoje como se transformar, entendeu? E aí, tem pessoas, vocês têm liberdade para isso, vocês sabem disso e alguns de vocês realmente fazem isso. Me chamam no direct e lá vocês pedem para mim consultorias. Eu nunca anunciei isso. Nunca fiz um post dizendo que vou fazer consultoria, nunca. Vocês que me pedem lá. Por quê? Porque vocês veem em mim a capacidade de transformar o trabalho de vocês. E as pessoas que realmente fazem isso têm resultado e eu posto o testemunho.
que é prova social, dizer, não, realmente isso funciona porque tem pessoas que fazem isso. Eu nunca fiz isso, vocês podem ver, cara, eu nunca anunciei isso. Vocês que me pedem, eu estou aqui ao vivo porque vocês me pedem, entendeu? Mas por quê? Porque essa estratégia já foi previamente construída. É a mesma coisa, cara, já pensou que é um cliente te pedir, Léo, por favor, faz a minha identidade visual. Léo, eu não tenho condição de pagar o teu preço, mas eu vou dar um jeito, me ajuda, faz uma forma de pagamento aí que eu consiga fazer, porque eu quero que seja você. Eu sei que tem designers que cobram mais barato, mas eu quero você. Eu escutei muito essa frase. Eu quero você, por quê? Porque eu percebo que seu designer ele não é só estética, ele tem uma estratégia, você se importa comigo e com o meu negócio. E isso é verdade, é tão verdade que muitos dos meus clientes são meus amigos hoje. São caras que tomam um café comigo, são pessoas que, né, tipo, eu vou lá num negócio, ou eles vêm aqui, a gente troca uma ideia. Tem clientes me assistindo, o Caio é meu cliente daí. Então, isso tudo é verdade. Então você se torna amigo das águas vivas. Tipo assim, por que o Bob Esponja quer caçar água viva? Porque ele quer o mel da água viva. Mas cara, se o Bob Esponja fosse amigo da água viva, a água viva ia dar o mel de boa. Ela não ia precisar todo esse transtorno, entendeu? Não ia precisar de todo esse transtorno. O Bob Esponja pedir, poxa, água viva, descola um mel aí pra nós. Aí, claro, Bob Esponja, você já me deu isso, o que é um melzinho, entendeu? E o cara vai lá e te dá um pote de mel, entendeu? Olha, Bárbara, escutar essa frase é sempre maravilhosa. Uma confirmação de que estamos fazendo a coisa de forma correta. Exatamente. Cara, eu amo quando eu recebo esses feedbacks, sabe? Tipo assim, cara, eu quero que seja você. Não importa se o seu preço é 10 vezes mais caro do que os outros orçamentos que eu pedi. Eu quero que seja você porque você me mostrou tudo isso. Entendeu? E cara, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu já fazia isso antes de ter destaque, antes de receber projetos internacionais, antes de ganhar algum prêmio, antes de ganhar qualquer coisa assim. Eu sempre usei essa estratégia, até quando eu não tinha um poder de execução tão bom quanto eu tenho hoje. Então, tipo assim, clientes melhores me permitiram ter mais folga para eu poder estudar e melhorar, né? Às vezes a gente está tão focado em quantidades que a gente não dá passos adiante na carreira. A gente não faz o curso que quer fazer porque não tem tempo, então às vezes não tem recurso. Então, quando você constrói essa base que eu estou te ensinando aqui, você consegue tempo. Você atende um bom cliente que paga os 4 ou 5 que você pagava antes. Então, com um bom cliente, você consegue se sustentar, estudar, melhorar a sua estrutura, melhorar a sua entrega. Melhorando a sua entrega, você consegue clientes melhores. Então, é esse patamar, é esse passo a passo que você está fazendo. A Aurora está chorando ali no fundo. E está chegando a hora dela. Sabe? Então, é essa estrutura que vocês precisam começar a pensar. É a lei de Pareto. Então, você não precisa ser o melhor designer. Eu sei que aí quando você está na rede social, você olha o trabalho de outros designers e você se sente propenso a se comparar, a se achar menor, a se achar menos importante, porque o fulano ganhou um selo no Behance, porque o fulano ganhou um prêmio, não sei lá o que. Beleza. Só que muitas vezes, olha, vou dizer agora uma coisa polêmica, muitas vezes o cara que tem um selo, essas coisas, ele não entende essas estratégias de construção da sua própria marca, de vendas e tudo mais, e esse selo não vale tanta coisa assim. Claro que o selo do Behance, não vou mentir, né, por todos que conversam, por todos os amigos, por todos os podcasts que vocês escutaram, realmente tem o poder de mudar um jogo, né, atrair clientes internacionais e tudo mais. É importante, mas não é tudo. Tipo assim, você consegue sim cobrar muito bem, conseguir bons clientes antes de ter um selo no Behance, antes de ter um prêmio, antes de tudo isso. Porque você consegue montar essa estrutura. Muitas vezes, cara, o cliente, e pode ver isso, cara, tem gente ganhando milhões aí que tem uma identidade visual ruim, sabe? Tem um projeto ruim, gráfico, mas e aí? O cara pagou milhões para o cara fazer um projeto esteticamente, né, a nosso ponto de vista, ruim, né? Então, eu quero que vocês percebam isso, né? Não é necessário simplesmente ter a excelência técnica. É importante, sim, ter a excelência técnica, mas os dois precisam caminhar juntos, porque senão você cria uma barreira mental de que você só vai ganhar bem no design se você tiver um selo no Behance, se você tiver um prêmio, se você tiver alguma coisa nesse sentido. Sendo que tudo isso é consequência um do outro, porque você não vai ter um selo no Behance, não vai ter um prêmio, não vai ter esses destaques se você não estudar, porque tudo isso exige uma excelência técnica muito grande. E essa excelência técnica só vem se você tem tempo, e você só tem tempo se você tem clientes de qualidade que te pagam bem para você ter poucos clientes, né? Poucos clientes que pagam muito para você conseguir ter respiro,
folga, respira. Quando você tem essa possibilidade de respirar e ter dinheiro no caixa, aí sim você investe em cursos, faz palestras, né? Investe nesse conhecimento como especialista e não como generalista. E aí o 80-20 começa a rodar. Exatamente, nem todo cliente está no Behance, né? Então, desconhecem até a existência de selos. Exatamente. Então, tipo assim, vocês precisam entender duas coisas. Existe a realidade local de vocês, existe uma realidade Brasil, existe uma realidade internacional. E vocês precisam entender como atender as três, né? Porque, cara, é que nem tipo Jesus enviando a galera. Primeiro Jerusalém, depois Samaria, até os confins da terra, entendeu? Primeiro você começa do lugar onde você está, depois o estado, depois o Brasil, depois o mundo, né? Tipo assim, você precisa entender como resolver problema, tá? Muitas vezes, de fato, o cliente não está no Behance. O cliente do Behance é outro, tá? Não é que ele não exista. Existe, você pode sim dar de certa forma, ter um atalho para chegar lá, né? O cliente do Behance tem outras necessidades. É um cara que já é mais especializado, mais segmentado. Só que a estratégia de funil não funciona tão bem lá. Porque o cliente chega no Behance, ele já sabe o que quer e se você não quiser, ele vai clicar em outro designer que está do lado e resolve o problema. Então não vai existir essa frase que eu te disse: Léo, eu quero fechar com você, se for com você, independente do preço, eu quero que seja você. Isso não vai acontecer, porque se você não quiser, tem um outro cara que também tem um selo no Behance que também vai resolver o problema, entendeu? Então, tipo assim, são clientes diferentes, com necessidades diferentes. Isso é importante entender também, porque a entrega visual é diferente, né? Tipo, um cara que vem do Behance, tu pode ser muito mais conceitual na entrega do que o Arno que vende amplificador no Brasil, que foi o exemplo que eu dei ainda agora. Então, tipo assim, você precisa, sim, pensar no design que vai conectar esses dois, em vez de ser tão conceitual. Porque o cara que está tão focado no Behance, ele é muito conceitual. E muitas vezes esse conceitual ele não é aplicado em prática. Então, tipo assim, o cara é humilde. Às vezes o nosso cliente, ele não... Tem muito empreendedor que não tem ensino superior e tudo mais. Isso é muito louco. Então, como é que tu vai pegar esse cara e vai entregar uma coisa estética tão complicada que ele não vai conseguir aplicar de 50 mil variações de logo, de coisinhas, nuances, que o cara não vai saber aplicar, entendeu? Muitas vezes o cara não tem um designer na equipe, muitas vezes o cara não vai conseguir fazer sozinho, então precisa sempre entender como facilitar o jogo, como fazer com que o design seja realmente uma ferramenta de transformação. Foquem nisso, gente. Design real, um design que realmente transforma as pessoas. Então, por exemplo, uma boa, para quem está começando e quer montar bons cases, cara, tem ONGs que precisam de design, tem aquele seu amigo que precisa de um designer. E mais importante do que só a questão estética ali é você mostrar a transformação, é mostrar que a ONG que você atendeu, que tinha 100 reais de doação, depois do projeto que você montou, recebe 10 mil de doação mensal. Então é esse tipo de transformação que as pessoas querem ver e é isso que conecta os clientes a vocês, designers, né? E gente, a gente tem agora 8 minutinhos para acabar. Tá acabando aí o nosso tempo. Mas cara, é muito bom estar aqui com vocês sempre. A galera que tá até o fim aqui comigo, né? Tipo, vocês são incríveis mesmo. Obrigado por terem acompanhado bastante o meu trabalho mais de perto, no grupo do Telegram, pelos e-mails e tudo mais. Eu queria gastar esses minutinhos justamente para falar sobre isso, cara. Quem curtiu tudo isso que eu tô falando, quem acha que tipo, eu nem sabia de nada disso que eu tô falando, ou quer se aprofundar mais nesses conceitos, tem alguns convites para vocês. Lá no meu direct, depois que acabar aqui, vocês vão lá, tem o meu link, lá no link da bio tem o grupo do Telegram, que é o Insights, que eu falei já para vocês aqui, onde eu compartilho de fato coisas reais. Tipo, eu tô aqui, cara, eu tô solucionando um problema, deixa eu dar um insight para vocês. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso. O pessoal que tá no Insight sabe que isso é real. Tipo, eu tô resolvendo um problema real aqui de design e eu tô explicando para eles como fazer para reproduzirem, tá? Então, quem tá lá também tem acesso a descontos, livros e muitas coisas que não rolam aqui no feed. Eu não coloco aqui. Não coloco aqui porque não é para todo mundo. É para quem realmente está aqui até o fim. Para quem realmente quer aprender. Eu não jogo pérolas aos porcos. Eu jogo para quem quer. Tá? Se você quer, tá lá. Link da bio Insights. E o meu segundo convite é... Eu já abri a pré-inscrição para o curso Viver Design. Que é o curso que eu elaborei
para me aprofundar completamente em tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então você vai chegar lá, vai pré-escrever lá no link da bio. E cara, o conteúdo tá animal. Pra vocês terem ideia, quem vai ensinar a construir essa base, portfólio para vocês é o Rafael Iglesias. Depois que vocês tiverem essa base pronta, e o cara é um monstro nisso, né? Tipo, tem 30 selos no Behance, prêmio de tudo quanto é lado, então vai realmente passar um beabá nisso. Depois que isso está pronto, eu vou ensinar vocês como construir esse jardim do Bob Esponja. Cara, passo a passo, são 10 módulos com mais de, sei lá, cada módulo tem umas 5, 10 aulas, é muita coisa. E os 10 primeiros que realmente se participarem lá vão ter várias prêmios também, vão ter mentorias particulares comigo para implementar isso de fato na prática comigo. Eu vou te acompanhar, não, essa peça está certa, essa peça está errada, a gente vai colocar tudo isso em prática. Quando é que vai abrir? Eu estou terminando tudo lá, eu ainda não sei, né? Tipo, quando eu estou gravando as coisas, fechando novos bônus para vocês, e eu estou chamando só gente que realmente entende, que vive isso. Então, o Rafa para mim é um cara que tem um dos maiores portfólios que eu conheço, né? Tanto prestígio, mérito e conseguir clientes por lá, então é o cara ideal que eu acho que pode ensinar isso para vocês. Também tem outros designers incríveis que eu estou contactando aí para trazer conteúdo para vocês. E é um curso matador, cara. É um curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei. Tudo que tem lá foi o que eu estudei em marketing na minha faculdade, com outras consultorias que eu fui captando. Juntei tudo isso, compilei tudo isso e fiz um curso. Em tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Então, se você tem interesse nisso, lá no meu link da bio, esses 2 convites. Participa do Insights, para receber insights diários meus. Segundo, se inscreve lá na pré-inscrição do Viver Design, dá uma olhada lá na grade de conteúdo, tem muita coisa incrível, incrível mesmo. A gente está se esforçando muito para fazer um negócio que realmente vai transformar vocês. E se não transformar, vocês recebem o dinheiro de volta lá, vocês têm 7 dias para cancelar. Eu acho até que eu vou aumentar para 15 dias. Então vocês vão ter 15 dias para experimentar o conteúdo de graça, ver se faz sentido. Se não fizer, me manda lá um e-mail, vocês recebem 100% do valor integral, ainda nem tem o valor, mas eu sei que vocês vão receber integral, porque eu confio de verdade na transformação que isso vai gerar em vocês, tá bom? Então galera, muito obrigado ao Vanilson, obrigado ao Inácio, ao Adiel, ao Caio, o pessoal que ficou até o fim aí. Cara, foi muito legal, eu espero muito que vocês curtam esse conteúdo, mas não só isso, que vocês implementem, tá? O mais importante que só estar aqui ouvindo é fazer. Então comecem a estudar sobre isso que eu falei, apliquem e comecem a ver o jardim de vocês florescer, vocês receberem águas vivas e mais clientes, tá bom? Realmente nosso tempo está acabando, eu preciso ir, mas agradeço de coração vocês que ficaram até aí, até o final. Tem aqui um aviãozinho, enviem pra galera que precisa aprender isso e tamo junto, viu? Valeu, galera!